Promessas quase incríveis é o tema da nossa primeira mensagem de hoje. O texto se encontra em João capítulo 14, versículo 13 e 14, que diz assim: tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 13. Quando nós estivermos com Jesus na glória, amados, nós iremos contemplar a maravilha e a grandeza do nosso Deus. Mas olhar para trás, nós iremos perceber que nós fomos muitos e negligentes em relação à oração. Essa palavra nos traz uma promessa incrível, uma promessa que às vezes é passado até despercebida no meio da igreja. Tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei. Quem está falando essas palavras é Jesus Cristo. Ele está nos ensinando que tudo o que nós pedirmos a Ele, no nome dEle, ao Pai, no nome dEle, Ele o fará. Isso para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Por que o Senhor irá fazer e realizar aquilo que nós estamos pedindo em oração? Simplesmente pelo fato de que o Pai irá ser glorificado no Filho através da resposta de oração. Então, o que nós aprendemos com isso é que nós precisamos primeiro ter ação. E qual é a ação? Oração. Nós temos que orar, amados. Se nós negligenciarmos o poder da oração, tudo que Deus tem nos seus projetos eternos, nos seus planos eternos, irão se perder daquilo que Deus tem para a minha e para a tua vida. Enquanto nós não buscarmos a Deus verdadeiramente em oração, nós não iremos experimentar os projetos que Ele traçou ante a fundação do mundo para mim e para você. Está na Bíblia que nós precisamos pedir. Isso é um fato de ação. Enquanto você fica na sua incredulidade, enquanto você ficar no seu mundinho, Deus sabe de todas as coisas, não precisa eu pedir nada a Deus, eu vou fazer uma oração porque agora eu estou necessitado. Não, amados, a oração ela tem que ser um estilo de vida. A oração tem que ser diária. O nosso momento com Deus, ele tem que ser todos os momentos da nossa vida, não apenas no momento de necessidade, de angústia ou de escassez. Nós não podemos seguir o exemplo dos judeus, do povo escolhido de Deus, que no momento da angústia clamava a Deus. Mas nós temos que seguir o exemplo da igreja primitiva, que se dedicava à oração. Jesus, quando veio a esse mundo, ele se dedicou à oração. A Bíblia nos diz que Jesus, ele passava a noite em oração com seu Pai, em comunhão com seu Pai. Para deixar exemplo? Sim, pode ser. Para deixar exemplo para mim e para você. Mas Jesus, como homem, Filho de Deus, e ao mesmo tempo como homem, na sua fragilidade terrena, ele necessitava da oração. E ele sabia que o poder da oração lhe dava força para continuar no seu ministério. Então Jesus tirava a noite inteira em oração com o Pai. Quando Jesus, então, ensinando aos discípulos, ele disse: olha, aquele que me vê, vê o Pai. Porque eu não falo nada de mim mesmo. Tudo que eu falo pelo meu Pai. Como Jesus iria falar pelo Pai? Porque ele teve momento de oração com o Pai.
No momento em que Jesus chegou ao túmulo de Lázaro, quando ele viu os judeus chorando, as irmãs de Lázaro em lágrimas, Jesus comoveu seu espírito, e Jesus chorou. Como homem, ele teve um sentimento, ele chorou pela grande comoção do lugar. Os judeus chegaram a dizer: olha, veja o quanto ele o amava, o quanto esse homem amava Lázaro. Então Jesus faz uma oração. Ele diz: Pai, graças te dou, porque tu já tendes me ouvido. Ele só orou para os judeus escutarem isso. Ele só agradeceu ao Pai para as pessoas juntas já saberem que o milagre já era real. Só faltava o momento da ordem, da palavra falada, da palavra profética: Lázaro, sai. Ele não disse: Lázaro, ressuscita. Lázaro já tinha sido ressuscitado uma noite antes, quando Jesus tinha passado um momento a Deus em oração. Eles juntos falaram: Lázaro irá voltar à vida, e todos aqueles homens irão glorificar Jesus naquele dia como Filho de Deus, e o Pai será glorificado no Filho de Deus. Momentos de oração. O milagre, gente, só acontece nas nossas vidas quando nós passamos momento de oração a só com Deus. Esse negócio de falar: eu vou ali fazer uma campanha, eu vou ali me reunir com o irmão 3 horas, amados, isso é bom. Às vezes você precisa disso, mas o milagre só acontece quando você se ajoelha no secreto, no seu quarto, e busca Deus de verdade. O milagre acontece quando Deus falar para ti: fala, não tenha medo, porque as coisas vão acontecer. Por quê? Porque no oculto, no secreto, Deus já falou contigo. Quando alguém chegar, profetizar ou falar algo de Deus para a sua vida, ele apenas vai confirmar aquilo que você já falou com Deus e já ouviu de Deus na oração. A profecia na sua vida não é um espanto, algo novo que veio na minha vida. Não, é apenas uma confirmação do que Deus está falando contigo na oração. Ele usa o homem para confirmar isso. Quando Cornélio orava, o anjo do Senhor apareceu a Cornélio e falou: olha, manda alguns homens a Jope e chamar Pedro. Nesse mesmo momento, Pedro estava orando, e Deus mostrou em visão para Pedro que 2 homens iriam a Jope fazer-lhe um convite para irem até a casa de um certo Cornélio. A confirmação de Deus, Ele apenas confirma aquilo que nós já temos de intimidade com Ele. Profecias é verdadeira, profecias é reais, mas quando alguém nos dá uma profecia, e essa profecia é algo de surpresa, isso demonstra que você está longe de Deus. Por isso a maioria das profecias que pegou o povo de surpresa eram profecias de exortação. Olha, o Senhor te diz: converta-se, vai acontecer calamidade na terra. Ó povo de Judá, endireitai os vossos caminhos, diz o Senhor dos Exércitos. Pegando o povo de surpresa, porque a comunhão foi rompida. Mas esse versículo nos traz uma promessa incrível. Isso é inacreditável, presta atenção. Tudo, quando pedires em meu nome, eu farei. Gente, que maravilha é essa? Deus operando na nossa vida através da oração, Deus ganhando vidas, o Espírito Santo convencendo almas do pecado, da justiça e do juízo, por causa da tua oração, por causa da tua intercessão, por causa do teu gemido. Paulo chega a falar à igreja que ele sentia dor de parto, como uma mulher que estava prestes a ganhar uma criança. Ele disse: olha, eu volto a sentir dores de partos novamente por vocês, como se eu estivesse gerando novamente um filho. E isso tudo através da oração.
A oração nos conecta com Deus. A oração nos faz olhar para dentro de nós e nos ensina a não julgar o outro. A oração nos leva ao poder sobrenatural, à dimensão sobrenatural dessa terra. Agora, essa promessa é incrível, é inacreditável. Tudo quanto pedires ao Pai, em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. A resposta de Jesus, a resposta de Deus para a tua oração é uma glorificação ao Pai. Jesus ficará muito feliz, porque o Pai é glorificado, porque você creu, você teve fé em pedir em nome de Jesus, no nome dele. Ele é o Filho de Deus. E quando isso acontece, você crê 2 vezes mais que ele é o Filho de Deus. Agora, por que nós estamos assim, sem experimentar o poder de Deus nas nossas vidas? Por que nós não acreditamos no sobrenatural de Deus? Porque nós deixamos. Às vezes nós nunca praticamos a oração. Nós aprendemos a gritar, nós aprendemos a dizer aleluia, 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 glória, glória, glória. E não é isso. Oração, gente, é você sentar e abrir o seu coração para Deus, pedir que Deus revele as necessidades dele para você. Quantas pessoas hoje da sua família necessita da sua oração? E nós oramos? Deixa essa pergunta. Se hoje Jesus fosse salvar uma vida através de nossas orações, ele salvaria alguma? Quem você colocou no ano passado em intercessão no projeto de vida para orar e buscar a salvação dessa pessoa? Então, meus amados, nós precisamos nos atentar a essa maravilhosa promessa. Tudo o que nós pedirmos ao Pai, no nome de Jesus, Ele fará. Segundo, condições para essa promessa. Nós temos condições também. É uma promessa incrível, mas nós temos condições para ela. Qual é as condições? João capítulo 15, versículos 7 e 8. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, assim sereis os meus discípulos. Qual é as condições para essa promessa incrível? Tudo quanto pedirmos em nome de Jesus, Ele fará. Existem algumas condições, e a primeira condição é esta: aquele que estiver em mim. Você vai orar no Espírito, você vai orar em Jesus, você vai orar na atmosfera espiritual e não na atmosfera terrena. É numa atmosfera que vai te levar daqui para um outro mundo. Amados, é crer e acreditar que o que você está colocando diante de Deus vai acontecer. Não é uma oração sem esperança, mas é uma oração já crendo no seu coração e olhando com os olhos da fé que aquilo vai acontecer. Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, não tem como nós termos uma vida de oração sem leitura da palavra, sem ter prazer de ouvir uma palavra, uma pregação, um hino que edifica a sua vida. Não tem, gente. O que nos aproxima de Deus é a palavra de Deus. O que nos faz ter sede de Deus é a palavra de Deus.
ela nos faz ter fome e sede, porque ela mesmo é água e pão para nossas vidas. Essa é a condição. Você quer pedir tudo e receber? Então, meu amado, tenha uma vida de leitura diária da palavra. Faça um compromisso de ler a Bíblia inteira. Ah, pastor, não consigo. Amados, 2 capítulos por dia, e você lê a Bíblia toda no final do ano. É questão de querer, é questão de buscar essas coisas. Você não vai sentir vontade, não vai. Você sente vontade de assistir um filme, de assistir uma minissérie, uma novela, de passear. Isso nós sentimos vontade. Mas de ler um capítulo ou 2 da Bíblia nós não sentimos. Se você não se disciplinar e disser assim, eu quero isto, você não vai conseguir. Então, esse projeto de pedir tudo ao Pai no nome do Senhor, e Ele o fizer, essa promessa é incrível. Então nós precisamos, amados, muito, em primeiro lugar, ter comunhão com o Filho, ter comunhão com Jesus, ter comunhão com o Espírito Santo de Deus. Temos que ter essa comunhão com Ele, obediência à palavra. O que a palavra está te ensinando? Minhas palavras estiver em vós. Essa palavra tem que estar dentro de nós. Essa palavra tem que ser o nosso guia. Sabe, depender de Deus. Tudo que você for comprar, você ora, peça a Deus direção, peça a Ele para mostrar se você pode comprar isto ou não. Não deixe a sua carne, seu impulso, seu desejo controlar a sua vida. Os problemas familiares são resolvidos através da oração, e você tem que estar em Jesus, tem que estar na palavra de Deus. É ela que transforma. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Agora, amados, que fruto é esse? Em João 15, Jesus vai dizer, eu sou a videira, o meu Pai é o agricultor, e vós sois os ramos. Todo o ramo em mim que não der fruto será cortado e será lançado no fogo. Então Jesus disse, olha, eu sou a videira, todos aqueles que permanecem em mim dá fruto. O meu Pai é que cuida para que essa videira seja florescente, mas a tesoura está na mão de Deus. Aquele que está em mim tem que dar frutos. Que frutos é esse? Nós achamos que frutos é o serviço na igreja. Nós achamos que os frutos é ganhar almas para Jesus. Mas a palavra do Senhor nos diz, no livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 11: cheios dos frutos da justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Que nós sejamos cheios de frutos de justiça. E o que é fruto de justiça? É santidade. Nisto é glorificado meu Pai, quando vos torneis santos, gerando frutos de justiça dentro dos vossos corações. Nisto meu Pai é glorificado, quando você é separado desse mundo de trevas, quando você já não concorda mais com a mentira no seu ambiente de trabalho, quando você não vai mais ser levado por vento de doutrinas, quando você não concorda mais com a orgia dos seus colegas, quando você não vive mais uma mentira dentro de si mesmo. Nisto é glorificado meu Pai, quando você se santifica. Isso é fruto, gente. Isso é fruto. E isso se dá através da oração. Ninguém pode ser santificado se não tiver vida de oração. A oração nos leva à santificação. E nós precisamos disso todos os dias das nossas vidas. O fruto de justiça, que é a nossa mudança interior,
a nossa mudança de caráter. Jesus propôs uma parábola. Um dia, 2 homens subiram à sinagoga. Um orava em altas vozes, um era o fariseu, e ele orava em alta voz e dizia: Pai, graças te dou, porque eu não sou como esse pecador publicano. Eu oro 3 vezes ao dia, te dou dízimo de tudo que possuo. E o publicano, pecador, ele curvado não ousava olhar a Deus, mas batia no peito e dizia: Pai, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de mim. Eu não sou digno de estar na tua presença, eu sou um pecador, eu sou falho. Então Jesus pergunta: que oração agradou a Deus? Que oração subiu a Deus? A do fariseus, que mostrava a sua justiça própria, ou a do publicano, que rasgou seu coração perante o Senhor? Porque a verdadeira oração, ela mostra quem somos. Isaías, ele teve uma visão extraordinária, amados. No capítulo 1 de Isaías, até o capítulo 5, Isaías, ele condena o povo. É um livro, então, de exortação. Quando o capítulo 6 de Isaías inicia, ele diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no seu alto e sublime trono. As suas vestes cobriam o templo, os serafins voavam em torno dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria os pés, com 2 voavam, e com 2 cobria o rosto. E eles diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E os umbrais do templo, da porta, se tremiam, envolto ao fumo que subia do templo. Então eu disse: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de impuros lábios, e moro no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Quando nós nos deparamos com a beleza e a santidade de Deus, nós reconhecemos quem nós somos. Isaías reconhece o seu pecado, Isaías reconhece a sua pecaminez, porque ele viu a santidade de Deus. E como nós iremos experimentar a santidade de Deus, amados? Através da oração. É através da oração que Ele move o teu coração para perdoar. É através da oração que Ele te impulsiona a amar os teus inimigos. É através da oração que Ele te levanta a estender as tuas mãos santas e abençoar o teu vizinho, o teu bairro, a tua cidade, o teu país, a tua igreja. É através da oração que Ele mostra o que você precisa mudar ou não. Um sermão, uma palavra dessa, abre os nossos olhos. Mas se nós não termos cuidado, amanhã o inimigo já tirou essa semente. Jesus disse que a palavra de Deus, o reino de Deus, é como um semeador que saiu a semear. E ele jogou sementes, e algumas caíram à beira do caminho. Veio as aves dos céus e comeram essa semente. Alguns aqui estão na beira do caminho, não estão em Deus, não estão no bom solo. Amanhã vem o passarinho, vem uma dúvida no teu coração, vem uma luta do dia a dia, e comem a certeza dessa palavra. Mas a oração não. A oração te fortifica, a oração te prende. A semente que cai no meio dos espinhos é sufocada pela ganância do dia a dia. Mas a oração não, ela te mantém firme em meio aos gananciosos. Então, nós temos essas condições. As condições para essa promessa incrível é que nós temos que permanecer em Jesus e nas palavras dele, e dar fruto chamado santificação e mudança interior. Terceiro, a promessa da escolha.
Olha o tanto que isso é maravilhoso, amados. Olha o tanto que isso nos leva a uma dimensão extraordinária. Não me escolherdes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, Ele vos conceda. Amados, olha a promessa da escolha. O tanto que isso é fabuloso, o tanto que isso é extraordinário. Você não escolheu Deus, mas Ele escolheu você. Em meio a essa multidão, quem foi que disse que você está aqui nessa noite porque você quer? O Espírito te trouxe para ouvir essa palavra. O Espírito Santo te trouxe porque Ele tem projetos na tua vida. Ele quer te despertar do sono. Ele quer te mostrar o valor real da oração. Ele te escolheu para você estar aqui essa noite, para ser despertado em relação à oração e à vida com Deus. A promessa da escolha é essa. Ninguém aqui escolheu isso, mas Ele olhou para você. Ele viu a sua pecaminez na sua casa. Se você foi rejeitado ou não no meio dos seus familiares, se você é o menor do seu trabalho ou não, se você não tem significância nenhuma, se você acha isso no meio da sociedade, Jesus escolheu você. Ele te escolheu. Ele escolheu a tua família para abençoar. E agora, o que é que nós vamos fazer com essa escolha? Ele te escolheu para você dar frutos, para você ter uma santificação em você, para você ter mudança interior, e esse fruto vai permanecer. O diabo não vai roubar, como diz lá em Romanos: quem nos separará do amor de Cristo? É a morte, é a angústia, é a espada, é a nudez, é o perigo, é a fome. Não, nada poderá nos separar do amor de Cristo. Por quê? Porque nós estamos firmes nele na oração, porque Ele nos escolheu e nós abrimos os nossos olhos para compreender esse poder. Então, amados, você é escolhido. Feche os seus olhos, coloca a mão no seu coração, repita isso comigo. Diga: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me escolheu para que eu dê fruto, e que meu fruto permaneça, e o Pai seja glorificado. Então, tudo que eu pedi em teu nome, o Senhor o fará. Muito obrigado, Senhor. Eu não mereço, mas o Senhor me escolheu. O Senhor te escolheu. Independente do seu pecado e da sua falha, o Senhor te escolheu. E o Senhor tem algo muito grande, amados, muito grande em salvação de almas aqui nesse setor. E Ele conta com você. Ele conta com a sua força de vontade, com sua perseverança e, acima de tudo, com suas orações. Quem está disposto a pagar um preço de oração, dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Dependência de Deus. Ele nos escolheu para a santificação, e isso depende da operação do Espírito Santo dentro de nós. É Ele trabalhando dentro de nós. Quarto, a promessa é para a satisfação e alegria completa. A promessa é para a satisfação e alegria completa. João capítulo 16, versículo 23 e 24. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo, que tudo quanto pedires ao meu Pai em meu nome, eu vos há de dar. Até agora
nada pedides em meu nome, pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Em outras traduções vai dizer, para que a sua alegria seja completa. Você diz assim: pastor, eu tenho recebido tanto de Deus, mas eu não tenho uma felicidade completa ainda, falta algo. Às vezes a conversão do seu esposo ou da sua esposa, às vezes uma alegria, uma satisfação interior que você não tem ainda, falta algo. Mas a promessa incrível para Deus, que Deus nos dá, é a satisfação e a alegria completa das nossas vidas. A alegria completa. Saiba de uma coisa, amados, a produtividade sua e minha depende da oração. Se você tem uma empresa, você não é ímpio, você é cristão, e o cristão depende de Deus. A produtividade no seu serviço depende de Deus. Os teus estudos dependem de Deus. Como nós falamos aqui, você é um escolhido. Você não é como um ímpio, que vai crescer, que vai prosperar de forma desonesta, usando balanças desonestas. Você é um cristão. Você depende de Deus, da oração. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, Senhor. Eu estou saindo para trabalhar, os meus filhos precisam do pão. Se acontecer um acidente comigo, eles vão ficar vulneráveis. Me guarda desse acidente, Senhor. A minha família está precisando de mim. Dê-me capacidade, dê-me força, dê-me unção para continuar servindo o Senhor lá fora, no meio do ambiente de trabalho. A sua produtividade, ela depende da sua oração. A nossa alegria depende da nossa oração. Você está triste, você está angustiado, você está depressivo. O que é depressão? É algo que te impulsiona para baixo, com muita força, que você não tem como reagir. A única forma que nos livra disso chama-se oração. Você deve consultar um médico. Pode tomar os remédios, que vai trazer uma alegria momentânea no seu cérebro, que vai dar um êxtase no teu corpo. É correto fazer isso e você deve fazer isso. Mas a depressão, ela só é curada através da oração. No momento em que você se mergulha em Deus e pergunta o que está acontecendo, por que essa tristeza tão grande está inundando o teu coração. Você não foi feito para viver triste, meu irmão. A palavra de Deus e a promessa dele é para satisfação e alegria completa. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo, para que a vossa alegria seja completa. Você nasceu para isso. E o segredo chama-se oração. Quinto, a promessa para a confiança. Essa promessa incrível nos dá uma confiança plena em Deus. 1 João capítulo 5, versículo 14 e 15. Esta é a confiança que temos nele. Olha só como nós começamos. Nós começamos com o mandamento do Senhor, nos ensinando a pedir. Depois ele diz que isso será uma glorificação ao Pai. Depois ele diz que nos dará então umas condições de permanecer nele e nas palavras e o fruto da santificação. Nós chegamos a um estágio de que ele fala assim: eu te escolhi para isso, para você ir dar frutos de santificação, que o vosso fruto permaneça, e tudo quanto pedires ao Pai lhe será concedido. E aí nós acabamos de ver que Jesus
nos diz que a promessa é para satisfação completa, não é em parte, é completa. E agora nós chegamos à promessa da confiança. Nós temos uma confiança nele. 1 João capítulo 5, 14 e 15. Esta é a confiança que temos nele, se pedimos alguma coisa segundo a vontade, a sua vontade, ele nos ouve. Se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançaremos as petições que lhe fizermos. Você pode dar glória a Deus? Quando nós chegamos nesse quinto ponto da promessa incrível, quando nós chegamos nesse estágio de ir a Deus numa plena confiança que as coisas vão acontecer, como um exemplo que eu tenho contado aqui, que no sul da China estava tendo uma seca, e essa seca se arrastou por alguns anos, e os pastores fizeram então uma reunião e convocaram as igrejas locais para ir até um determinado local para clamarem juntos por chuva a Deus. E uma criança de 9 anos, então, ela ouviu o convite e ela foi para o local de oração. Mas ela pegou o seu guarda-chuva. E quando ela chegou no local de reunião, com aquele sol escaldante, muitos olharam para aquela criança e começou a rir dela, porque ela estava com guarda-chuva. E ela respondeu: mas nós não vamos orar por chuva? Se nós vamos orar por chuva, vai chover. Eu já estou com o meu guarda-chuva. Às vezes nós vamos a Deus em oração, mas nós não cremos que as coisas vão acontecer. Nós apenas oramos. Vamos orar por chuva? Vamos. Mas cadê o guarda-chuva? Não, eu só pego o guarda-chuva quando chover. Você está orando para comprar um carro? Começa a tirar a carteira de habilitação, porque o carro vai vir. É assim que nós devemos pensar e agir. Esta é a confiança que temos nele. Esta confiança, essa fé inabalável, só pode ser adquirida através da oração. De outra maneira não pode ser adquirida. Só através da oração. Sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos. Sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Livro de Provérbios capítulo 10, 24 diz assim: aquilo que teme o ímpio, isso mesmo lhe acontecerá. O que os justos esperam, lhes serão concedido. Amados, o que os ímpios têm medo, o que eles ficam desesperados, irá acontecer. Você está vendo o que está acontecendo no Brasil? A Lava Jato acontecendo. Então tudo que esses políticos estavam com medo está vindo à tona. Que a grande corrupção que estava assolando o nosso país e ainda assola o nosso país. Mas o justo não tem medo de nada que vai ser revelado. O justo não tem medo da mulher pegar o seu WhatsApp. O justo não tem medo do seu esposo pegar o seu WhatsApp. O justo não tem medo de ser demitido de uma empresa. Quem tem medo é o ímpio. Porque tudo o que o justo espera, lhe será concedido. Glória a Deus por isso. Aplauda ao Senhor. Sexta e último ponto. Nossas orações sempre serão respondidas
porém não necessariamente atendidas. Todas as nossas orações serão respondidas. Você terá resposta a todas as orações que você fizer nessa terra. Tudo. Porém, não necessariamente atendidas. Quando Jesus estava no Getsemane, ele orou ao Pai e disse: Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Todavia, faça a tua vontade e não a minha. E Jesus então passou pelo cálice que deveria passar, que foi a morte redentora. A oração de Jesus foi ouvida e respondida, mas não atendida como ele queria, mas como Deus quis. Olha só o que diz o livro de Tiago, capítulo 3, 4, versículo 3. Tiago 4, 3. A tradução João Ferreira de Almeida diz assim: pedis e nada recebeis, porque pedis mal, para gastares em vossos deleites. Agora, a tradução James Kings vai falar assim: e quando pedis não recebeis, porquanto pedis com motivação errada, simplesmente para esbanjardes em vossos prazeres. A promessa incrível continua sendo a mesma: tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado. Para que o Pai seja glorificado na sua vida, meu irmão. Para que o Pai tenha a preeminência em tudo. Você acha que Deus não foi glorificado na vida do Galdino? Satanás tentou destruir a vida dele, mas não conseguiu, pelo contrário, ele se ergueu e cresceu mais ainda. O Pai foi glorificado na vida dele. O Pai foi glorificado na vida do Flaviano, na vida da irmã Bolina, na vida da irmã Lúcia. Nós estamos falando aqui de alguma coisa que eles conseguiram. Mas tantos aqui que foram glorificados através de Deus, pelo aquilo que Deus fez. A irmã Kimone, o projeto que ela tinha do seu CD chegou à concretização. E tantos outros aqui que o Pai foi glorificado através da oração. Agora eu convoco a igreja a tirar um ano de oração, a viver as profundezas do poder do Espírito Santo, a experimentar a largura, a profundidade, o comprimento de Deus. Essa promessa incrível para mim e para você. Parece que é algo assim que nos espanta. Pastor, mas será verdade tudo quanto eu pedires? Só não para esbanjar no seu próprio deleite, só não para querer ser maior do que o outro. Mas se você permanecer seu coração humilde em Deus, se aproximar dele através da oração, meu irmão, creia nisso, porque Jesus falou isso aos seus profetas, Jesus falou isso aos seus apóstolos, e grandes coisas extraordinárias os apóstolos fizeram em nome de Jesus. Assim também há de suceder a cada um de nós. Eu vos escolhi. Quem se sente escolhido por Deus nessa noite? Quem se sente escolhido por